Bem, Mauro César, você comentou o jogo aqui no All Play, então, portanto, tem muito a dizer. Primeiro, pelada ou jogo tático? Segundo, gramado sintético. Terceiro, Palmeiras não conseguiu furar a retranca do São Paulo. Quarto, São Paulo mudou, não colocou o Lucas e o Oscar. E aí? Muita coisa. Bom dia. Bom dia. Jogo ruim, né? Para mim, é um jogo muito ruim. Jogo fraquíssimo. Me impressiona o fato do Palmeiras se propõe a reformular seu time. Sai jogador, vem jogador. Tem jogador contratado que não chegou, outros que o Palmeiras quer contratar. Mas o modelo não muda, né? A forma de jogar não muda. Você não vê nenhuma variação de jogo. Criatividade zero. Basicamente, pressão, bola aérea. Flaco, resolve aí, Flaco. Tem que resolver você, cara. Não tem uma outra maneira de chegar ao gol adversário. É o Flaco na cabeçada, o Gustavo Gomes, que sobe na bola parada. Não vai muito além disso, não. Muito pobre o repertório que o Palmeiras apresenta. Já era para começar a mostrar alguma coisa a mais. E era óbvio, quando saiu a escalação do São Paulo, que o São Paulo foi ao Allianz Parque para não perder. Né? Conseguiu o seu objetivo, que era não perder. Né? O Caleri fica no impedimento toda hora. E fala-se muito pouco do Caleri, né? Impressionante. 4 impedimentos no primeiro tempo, 3 impedimentos em 20 minutos. Alguns impedimentos assim de uma falta de atenção absurda, não dando sequência nenhuma jogada praticamente, muito mal. Jogo fraco, um jogo bem ruim mesmo. O Palmeiras precisando vencer, não foi capaz e não mereceu também a vitória. O São Paulo foi com essa proposta, não perder, vinha de resultados ruins, empates seguidos contra os pequenos, considerou a vitória empatar no Allianz Parque, embora já tenha sido capaz de vencer nesse estádio, né? Já venceu lá. Mas foi com esse objetivo e ficou feliz com 0-0, achou bom. Jogo muito ruim. Eu achei uma das piores partidas aí do ano, talvez, até pela expectativa que se cria quando você tem um encontro de dois times que são grandes rivais, né? E o que se viu foi isso, um jogo muito fraco. Primeiro tempo, então, foi terrível. Segundo, melhorou um pouquinho. Muitos erros, né? E até em função disso, algumas oportunidades surgidas. Aí o jogo ficou um pouquinho mais movimentado, mas ainda assim muito aquém. Teve uma grande chance para cada lado. Bola do Lucas e a cabeçada do Flaco. Basicamente foi isso, né? Os dois goleiros apareceram bem, cada vez um. Grandes defesas, assim, difíceis, né? Especialmente a do Rafael. E como o Danilo falou, e cera, e cai, e demora. Agora, gramado sintético já é chovendo molhado falar de gramado sintético. Gramado no piso sintético, né? O Atlético Mineiro também está colocando dele, e assim vai ser. Né? No dia que a FIFA colocar a Copa do Mundo só com pisos artificiais, né, talvez a gente possa até entender alguma coerência. Enquanto isso não acontecer, vai ficar nessa reclamação e é uma saída mais cômoda, né? Porque, ao contrário, o Palmeiras tem argumento dos shows. Por que o Atlético Mineiro não consegue ter um gramado natural? Né? Essa é a pergunta. E está colocando o piso artificial também. Arnaldo Ribeiro, vamos lá. 0-0, o São Paulino saiu satisfeito, né? Vai perder, vai tomar uma goleada, uma sova. Não, empatou 0-0 com várias coisas, né? Sem Lucas e Oscar, com 3 zagueiros, e dá uma aliviada aí na pressão que vinha forte sobre o Zubeldia. Pois é, salve companheiros. Vou pegar a questão do Juca, do time grande jogando com um pequeno, né? E isso me diverte demais. Porque, no final das contas, algumas situações, algumas estratégias, quando bem sucedidas, depois ninguém lembra se o jogo foi bonito ou não, né? Posso lembrar do Corinthians do Juca de 90, campeão brasileiro, ou do Corinthians do Carille, campeão brasileiro, ou da seleção brasileira de 94, certo? Posso lembrar várias situações que não eram agradáveis de serem presenciadas, mas foram estratégicas para algumas situações e, quando bem sucedidas, e assim é. Ou o Palmeiras do Abel, que o Mauro falou muitas vezes, não jogando e sendo campeão de várias situações, várias coisas, vários torneios. O jogo bonito é o que a gente quer, né? O que a gente deseja com o resultado. Tem situações que, mesmo com os melhores jogadores, caso da seleção brasileira de 94, você não joga bonito, você joga para vencer, ou para não perder, ou para não tomar gols, como jogou a seleção de 94, e até hoje ele é decantado aí como o time do Tetra. Então eu não me iludo muito com essa time grande. Se a seleção brasileira joga muitas vezes como um time pequeno, acho que o grau de exigência, eu acho que ele depende muito das circunstâncias, sabe, Tirano? E vamos pegar o São Paulo. O São Paulo jogou como time pequeno.
Eu acho que ninguém lembra, Juca lembra bem, como o São Paulo conquistou o seu primeiro título brasileiro contra o Atlético no Mineirão, né? Levando o jogo para os pênaltis e ganhando os pênaltis. Jogou como time pequeno? Depende. O time do Tele, maravilhoso. Alguém lembra como foi o primeiro título do Tele no São Paulo? 91, Brasileirão? Empatando com o Atlético 0x0 em casa, jogando para empatar e se classificar. Empatando 0x0 com o Bragantino em Bragança, não deixando o adversário jogar. E, cara, depois, o São Paulo do Tele, a seleção de 94, vai lá, revejam os jogos para ver como é a estratégia de cada um desses times. Estou espalhando para não ficar no Corinthians do Juca, que tem vários exemplos. Ô, Arnaldo, espera um pouquinho, você já me citou 2 vezes. Primeiro, o Corinthians do Juca, não, em 90. O Corinthians do Eduardo Batista, porque você citou o Corinthians do Quarilli. Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. Você citou depois o Corinthians do Quarilli. Então, para ser coerente, cite os 2 técnicos. O Corinthians do Juca, o Juca não gosta e nem nunca decantou em prosa e verso o time de 90 ou o time do Carille, como também não decantou a seleção de 94. Perfeito. Não decantou, né? Pelo pragmatismo. Mas você não, deve ter celebrado, você celebrou os títulos, né? A pergunta do âncora foi se o jogo foi bom. E tanto então, mas você... Não. Juca, eu estou tentando falar pela primeira vez aqui depois de 20 minutos, né? Certo? Então, assim, a pergunta do âncora não foi só se o jogo foi bom. A pergunta para você foi, mas você falou, me dá um constrangimento quando o time grande joga como um pequeno. E eu estou tentando entrar nessa questão, né? Que foi o que o São Paulo fez contra o Palmeiras. Agora, tem uma circunstância para tal, né? Ou circunstâncias no plural. Particularmente em relação ao São Paulo, eram várias. Era a semana de 4 jogos numa mesma semana, né? A carnificina da questão do calendário. E a pressão em cima do treinador, que teve que arriscar, Mauro comentou o jogo, contra o Velo Clube na quinta-feira, com seus jogadores titulares, deu tudo errado, e ele não conseguiria manter o mesmo time contra o Palmeiras no domingo. Aí um acréscimo, e aí a questão do gramado sintético que passou por aqui, né? O São Paulo teve mais de 9 jogadores contundidos no Allianz Parque desde que tem o gramado sintético. E o Oscar e o Lucas pediram para não jogar. Porque o que está começando a acontecer agora é não os clubes, mas os jogadores. O Neymar não quis jogar no Allianz. E assim, é claro que enquanto a FIFA não regulamentar, não vai acontecer nada e o clube pode mandar o jogo no gramado sintético quando ele puder, quando ele quiser. Agora, a gente já viu o Suárez passando a temporada inteira no Brasil não jogando no sintético, o Messi não querendo jogar no sintético nos Estados Unidos, e quando os jogadores, e eles se falam, o que há de comum entre Neymar, Lucas e Oscar? Eles são da mesma geração, da mesma idade, e os jogadores podem começar a colocar essa coisa em discussão, porque a saúde deles está em jogo. E o nível do espetáculo também tem a ver com isso, né? É um campo difícil de jogar. É mais rápido, a bola escorrega toda hora. E aí é quase sempre jogo aéreo. E acho que o Palmeiras se adapta e o Palmeiras faz um bom jogo aéreo. O Flávio Lopes é um bom jogador no jogo aéreo. E contra time fechado, retranca como o São Paulo, só dá para jogar no jogo aéreo. E o Palmeiras quase ganhou o jogo no jogo aéreo. Até merecia ter vencido o jogo no jogo aéreo. Então são estratégias dependendo da situação, da circunstância, né? E acho que a questão ali, além de tudo, para a classificação do campeonato e tudo mais, e o Abel tem razão, mas ao mesmo tempo os outros precisam mais do que o Palmeiras. Ao mesmo tempo, o Palmeiras não está jogando bem nem no sintético, nem no artificial, nem no natural, né? Jogou bem, acho que contra o Guarani, contra o Corinthians, né? E a Inter de Limeira, mais ou menos, é muito fraco. Eu acho que o Palmeiras, há muito tempo, na sua casa, onde conhece bem o piso, inclusive, ele não ganha partidas importantes, né? Seja contra o São Paulo, contra o Fluminense, contra o Botafogo de novo, contra o Corinthians, ele não ganha partidas importantes. E o torcedor do Palmeiras, que acostumou a ver aquele local como um porto seguro, uma garantia de 3 pontos, ela não vem sendo, projetando o que vai ser essa temporada e resgatando um pouco o que foi a temporada passada.
Então é isso. Eu acho que dos clássicos, foi o mais fraco mesmo, tecnicamente falando. Mas acho que tinha uma estratégia clara do lado do São Paulo, também por conta dos jogadores principais ficarem de fora. E o Palmeiras, eu acho que foi surpreendido com a questão dos 3 zagueiros e teve dificuldade. Na parte final, ele até encontrou soluções e não ganhou. Então, os jogos, para mim, dependendo da circunstância, eu não tenho a ilusão do jogo bonito, nem quando o meu time está envolvido ou quando outros times estão envolvidos. Depende muito da circunstância do jogo, da questão do jogo, da estratégia para a partida. E ontem o São Paulo jogou para empatar, conseguiu, e o Palmeiras não conseguiu vencer. Muito bem, galera tá mandando mensagem aqui, o PR fala, se era tão arriscado, por que colocou o Lucas por 30 minutos? Acho que por 30 minutos é menos do que o jogo inteiro, né? É menos arriscado. É bom que os jogadores falem disso, né, publicamente, para não ficar só no off, para não ficar só nessa história. Na lista dos que se negam, o Ibrahimovic, também nos Estados Unidos, não joga em gramado artificial. E é muito bom mesmo que os jogadores façam isso. Roberto Ameliô, só pode ser piada. São Paulo não jogou nada, teve medo e vocês batem palmas. Coerência, diz aqui o Roberto Ameliô. Agora, esse ponto é importante, Danilo. É bom que as pessoas começassem a falar, né? Não ficar só nas costas do treinador que escala ou não, ou de falar meio pela metade. Se as pessoas se incomodam com isso, os jogadores venham a público e falam, não queremos jogar aqui. Tome uma posição institucional, de repente, né, Tirone? Fale assim, a partir de agora a gente não joga no sintético, joga com o time B, joga com o sub-20. Não, mas os times não têm coragem de fazer isso, Danilo. Pois é, mas é isso que eu digo. Aí a gente não vai mudar, né? Os jogadores podem... Já acontece isso informalmente, por isso que eu citei o Soares. Sim. Né? O Soares passou a temporada inteira no Brasil, o Mauro até lembra. O Botafogo não jogou no Newton Santos contra o Grêmio por causa de um show. O Soares não jogaria no Newton Santos. Passou para o São Januário. Chegou lá o Soares, no São Januário eu tô dentro. Aí meteu 3 gols e tal. É simplesmente assim. Alguns jogadores não vão jogar. E ponto. Eu não discordo disso, só ponto que para mudar, eles precisam falar. E a mesma coisa, a gente tá falando do Neymar agora, eu aposto com vocês que o Neymar vai jogar no Pacaembu em algum momento por conta do acordo com o Mercado Livre. Patrocínio, dinheiro envolvido. Então, assim, a gente vai ficar nesse discurso aqui, e eu concordo com todos vocês, o gramado sintético não deveria existir. Tudo mas para que ele mude, dinheiro, bem falado. Os jogadores e os clubes deveriam se unir e pronto. Eles deveriam falar, deveriam conversar, deveriam discutir algo, além de ficar todo jogo reclamando, é que nem o calendário. Porque aí vira problema quando perde, quando empata, porque senão tem que ser discutido antes. Vamos parar de ter sintético a partir de 27? Sei lá, a partir de 26, sei lá, tem que ter uma conversa, entendeu? Então, mas eu acho que o interessante nessa história de ontem é que foi antes do resultado. Os caras não jogaram. Mas colocou no meio do jogo, né? Não, colocou na parte final do jogo, né? Mas assim, eu acho que risco. Se o São Paulo talvez tivesse um elenco maior, os caras nem teriam ido pro jogo, né? Enfim, são questões aí que começam a colocar. O Santos jogaria com a Água Santa no Allianz Parque. E o Neymar e a fisiologia do Santos não vamos jogar. Não quero. Não vamos mandar lá. E o Marcelo Teixeira voltou atrás. E acho que assim, esperar dos clubes não vai vir. Dos atletas, quem sabe.